quarentena já foi, e estudar música. Então, pessoal... Isso, eu tenho muito material também disponível, se quiser. Isto, dá para oferecer para eles. Falando nisso, pessoal, eu fiz ainda no domingo, terminei ontem à noite, corrigi um e-book para vocês sobre uma linguagem simples, né, para vocês entenderem. Deixei ali em arquivos, daí até pedi para meu menino editar ele aí à noite, porque foi corrido para mim esses dias. Mas enfim, tá ali, tá? É um material com um pouco aí do que a gente vai falar hoje. E penso em contribuir aí um pouquinho com a apresentação que o Luiz fez, que bem bacana. Então eu vou fazer assim, tem momentos que eu vou colocar aí para vocês a minha imagem, para mostrar para vocês alguma coisa, e aí vou colocar não é todo elaborado como o do Luiz, né, Luiz? A tua apresentação vai sozinho os vídeos, o meu eu vou precisar colocar, então a música para vocês aqui, o link. Mas a gente também não é nada muito extenso, então a gente vai fazendo aí tranquilo. Objetivo então desta participação minha aí, para contribuir um pouco com o trabalho do Luiz, é vir colocar para vocês qual é aí o papel da música, né? O que a música faz aí no nosso cérebro. E para isso, então, né, eu trabalho com isso, trabalho com o desenvolvimento de crianças e diferente do Luiz, que o Luiz já começou aí desde pequeno, trabalhando aí, estudando música, né, eu sempre gostei muito de música, depois iniciei a minha vida aí, minha carreira, digamos, com música na igreja, cantando na igreja junto com o Sandro, e depois foram aparecendo crianças para me ajudar, primeiro crianças com problemas, certo? E aonde a musicoterapia ajuda bastante, então fui fazer curso de musicoterapia e musicalização infantil, vários cursos também para poder trabalhar, porque diferente do Luiz, eu aprendi a música e aí depois eu fui me especializar. E hoje em dia eu estou fazendo a faculdade de música, que é uma coisa que eu sempre quis. E agora apareceu a oportunidade, então estou fazendo. Esse ano eu termino a minha graduação em música, mas os cursos de musicalização e musicoterapia constantes aí comigo, porque é uma coisa que eu me empenho bastante. Então, eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho como que o nosso cérebro reage aí à música, porque nós temos até uma carga genética, né, no nosso cérebro em relação a isso. Os nossos ancestrais, eles já faziam som muito antes de falar, né, muito antes da fala. Então o som, a música, ela veio antes da fala. Então o nosso cérebro ele já codifica essas mensagens de uma maneira mais intrínseca, a gente pode falar, né? Ele está mais... digamos assim, complexo dentro do nosso cérebro, porque esses ancestrais, eles no início, né, quando a gente estuda a história da música e dos sons, eles batiam com madeira no tronco das árvores para fazer som, avisar as tribos que estavam distante. E aí eles iniciaram com esse processo e já a gente encontra registros onde eles utilizavam madeira mais grossa para som mais grave, né, quando era para causar pânico, no momento de guerra, e também mais finos quando eles queriam um som mais estridente. Então eles já conheciam um pouco das partes da música, né? Utilizavam dessa parte. Outro fator também é que depois eles foram evoluindo. Então neste período a música, eles faziam o som dos animais antes de falar, então eles imitavam os pássaros, eles imitavam o barulho do trovão, então eles imitavam o barulho da natureza. E com isto a música foi se formando antes da fala no nosso cérebro. Partindo desse princípio, eles também carregaram aí a questão de evoluir os instrumentos. Nós vemos aí indícios onde nós temos instrumentos que eles começaram a colocar couro de animais para mudar o timbre, né? Então nós temos, e com isso foi evoluindo. Daí nós vemos para os metais, como é o que o Luiz colocou aí para vocês.
e até chegar onde está hoje. Não é objetivo meu colocar aqui a história, né, a origem dos instrumentos para vocês, mas para vocês terem uma ideia desse registro no nosso cérebro. E em cima da música, o impacto que ela causa no nosso cérebro, existem inúmeros estudos. E não tem como a gente negar que essa linguagem faz parte da formação cerebral do ser humano. E é em cima disso que a gente vai falar um pouquinho hoje com vocês. Antes da gente iniciar aí especificamente, eu quero que vocês entendam o seguinte. O Luiz colocou para vocês aí as partituras, certo? Mas então quando o homem começou a fazer música e ele necessitou aí de fazer um registro disso, né? Então ele criava as músicas, mas ele tinha que ter um registro. O que a história nos mostra aqui é que nós temos os neumos. Neumos é esse tipo de escritura aqui. Então seria a primeira partitura que nós encontramos. Não é uma partitura, né? Então é um registro onde eles colocavam aí o canto, e em cima desse canto eles colocavam aonde tinha que subir, abaixar, se ia mais rápido, se ia mais lento. Então eram sinais, né? Então tem toda uma história em cima disso daqui, que também os alunos que querem aí se aprofundar, procurem Neumann, a gente também pode disponibilizar material para vocês. Mas por que eu coloquei isso daqui para vocês entenderem? Porque esse registro que o Luiz colocou para vocês, ele é muito complexo, certo? Então o nosso cérebro, ele tem que trabalhar de uma maneira diferente, porque é uma linguagem diferente. Então vamos imaginar assim, a música, quando nós vamos apresentar música, que eu já falei para vocês ali, é como a gente ensinar uma criança a falar. A criança não vai aprender a falar uma frase inteira já quando ela inicia a fala dela. Por ser uma linguagem, a música trabalha com várias áreas do cérebro. E nós vamos ver estudos aqui onde a música faz ela modifica tanto fisiologicamente como morfologicamente o cérebro dos músicos. Claro, aí a gente vai ver a diferença também de uma pessoa que ouve simplesmente a música e de quem trabalha a música de uma maneira profissional, certo? E ela então está presente aqui na nossa vida desde o ventre materno. Então tem indícios e estudos aonde essas crianças são colocadas aí já na vida intrauterina com sons específicos, aonde ela já vai reconhecendo, codificando esses símbolos, esses códigos depois na vida adulta. E também vai desenvolvendo o cérebro dela, as conexões neurais vão aumentando conforme o leque de música desta criança seja ampliado, né? Aí vamos colocar assim, não precisa, então, só a criança vai aprender música? Não. Existem teorias que colocam pra gente teorias mais antigas, que as crianças tinham até os 3 anos essa chance de ampliar o cérebro, né? E hoje a gente sabe, com estudos mais avançados, que isso não é verdade. O nosso cérebro ele vai se expandindo. A neuroplasticidade, que a gente chama, ela vai se expandindo aí por todas as etapas da vida, tá? Então nós temos crianças que reconhecem o batimento cardíaco da mãe, né? Vocês podem ver na internet que quando a criança tá chorando, que você pega o bebezinho recém-nascido, pode passar por 10 colos. A hora que a mãe pega, ela reconhece aquele batimento cardíaco, aquele som, e ela para, né? Tanto pelo cheiro da mãe também, mas também tem essas características aí do som que a criança está ouvindo. E ela faz parte do nosso cérebro tanto para coisa boa como para coisa ruim, certo? Então tem músicas que são usadas em velórios, por exemplo. A música ela está presente desde o nascimento, casamento, batizado, né? E ela vai até o velório do indivíduo. Tem pessoas que gostam aí de música em velório. Então ela acompanha todas as histórias. E estas histórias elas vão ficando guardadas dentro de nós. Então cada música tem um significado diferente para o indivíduo. Então uma música que pode fazer muito bem para uma pessoa, para mim ela não pode fazer mal. Eu posso ter gravado o registro musical dessa música, por exemplo, no momento de uma briga. Então eu vou relacionar esta música com aquela briga. E nós temos também estudos que mostram para nós
que pessoas, músicos que tocavam muito bem, tiveram, por exemplo, um AVC, né? Então ele perdeu aí a coordenação motora, ele perdeu algumas aptidões, mas em muitos deles a música fica guardada. E por que será que isso acontece? Como eu falei para vocês, a música... Oi, pode sim. E também tem aquela questão que ninguém consegue explicar muito bem, a questão da gagueira, né? Pessoa que é gaga, ela não consegue, ela não fala direito, mas a música ela canta perfeitamente, né? Sem gaguejar. Isso. A gagueira vai ser um problema psicológico, né? Então, a música tem esse poder de fazer o quê? Ela muda o estado mental do indivíduo. Então, quando, por exemplo, numa terapia, vamos dizer, a pessoa vai fazer uma terapia, uma pessoa idosa ou uma pessoa que está com depressão, uma criança, a criança chega pra gente, inclusive aqui nas minhas aulas, né? Então, a criança às vezes chega, ela brigou em casa, ou ela não está muito bem, ou ela está com sono, ou essa pessoa, uma pessoa idosa, estava com dor, não chegou bem para a terapia. Então, nessa terapia é feito algumas músicas que façam com que ela quebre aquele estado mental que ela está. Então, a partir do momento em que ela quebra aquele estado mental, ela fica aberta para a aprendizagem. Enquanto aquele estado não for quebrado, no caso aí do gago, né? Então, ele faz com que essa música se torne autônoma para ele canta, ele está num outro estado do que quando ele está falando. E isso é muito comum, a gente vê muitas pessoas gagas cantando, né? E tem dificuldade em falar. Eu coloquei para vocês aqui esses dois, o nome desses dois estudiosos da música, que são dois que eu uso muito nas minhas aulas, e eles têm uma literatura gigantesca aí. Eu acho que até no e-book eu coloquei alguma coisinha sobre eles, que é Dalcroze e Orff. Esses dois instrumentistas, eles trouxeram pra gente um jeito novo de ensinar música. Então a música, ela veio assim, era para uma elite, né, onde as pessoas poderiam utilizar, não eram para todos, e as pessoas que tinham dificuldades, elas eram deixadas de lado. Então era colocado como se fosse aquela música inata, né, o talento do indivíduo. E eles trazem pra gente isso, uma linguagem diferente, e eles incorporam, eles trazem as pessoas, todas as pessoas para a música. Então eles começam a utilizar o corpo, a linguagem corporal, para ensinar música. E aqui é muito interessante porque o Dalcroze, ele utiliza, por exemplo, linguagens visuais, né, junto com o som. E a criança vai associando tudo isso. Então, por exemplo, eu posso pegar um bebê, vou mostrar para vocês, deixa eu tirar daqui. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu deixar até... Para aparecer tem que tirar a apresentação, né? Então, deixa eu parar aqui e eu volto aqui no Dalcroze. Inicio novamente. Então, para vocês, eu não sei se está aparecendo inteiro, Luiz. Sim, não? Para mim não está aparecendo nada aí na rede. Não? Não. Então, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que eu vou precisar que vocês me vejam aí. Deixa eu tirar aqui. Para mim só está aparecendo. Você tá. Eu achei que era compartilhar a tela, desculpa, gente. Tá, eu já coloco a tela. Agora eu tirei a tela, vou ter que pôr a tela de novo. Então, por exemplo, se eu vou ensinar aí a música para um aluno, um bebê, vamos pegar um bebê aqui, né? Então eu vou ensinar a altura para ele fazendo o som da minha boca junto com alguma coisa em que essa criança consiga visualizar. Então eu vou fazer sobe, desce, sobe, desce. Então eu estou mostrando para ela e visualizando aonde quando eu subo, né, eu vou ter um som mais agudo e quando eu baixo eu vou ter um som mais grave. Então o Dalcroze traz pra gente essa questão de que nós podemos sim ensinar as pessoas, e quando nós pegamos uma pessoa que está com uma lesão cerebral, por exemplo, né, uma pessoa que teve um AVC, claro, esta pessoa ela não vai tocar maravilhosamente uma música, mas quando eu consigo pegar esta pessoa, deixa eu colocar aqui novamente o slide para vocês, que eu tirei, não tinha necessidade, eu consigo fazer essa pessoa interagir comigo de alguma forma,
eu estou fazendo a musicoterapia, porque essa pessoa está passando do estado dela que é, deixa eu colocar aqui, que é simplesmente de ouvinte para a forma ativa. E o nosso cérebro, desta maneira, ele vai codificando isso, tá? Só deixa eu colocar aqui para vocês e a gente continua. Tá abrindo, tá abrindo. Agora eu vi que não tem necessidade, só cortar a câmera lá. Quando abrir aí, a gente já... E seguindo então esse processo, gente, nós vemos que a história da música, toda essa complexidade da música, ela vem aí no nosso cérebro deixando marcas, tá? Como eu falei, marcas boas ou marcas ruins. A gente já volta depois para falar deles. Aqui alguns alunos meus, né? O Miguel da FAB tá aqui, que é meu aluninho. O João Francisco também já está tocando. E aqui algumas atividades que eu faço com eles. Então, por exemplo, gente, quando eu vou mostrar para uma criança ou para qualquer pessoa, né? Eu não posso trabalhar com um instrumento que seja desafinado. Porque assim eu estou afirmando na memória musical dessa criança um som que não é real. Certo? Então as pessoas falam assim, eu posso fazer música com qualquer instrumento, eu vou pegar não que eu não possa, né? Eu posso encher copos de água e colocar ali as notas musicais e afinar isso também, né? Eu posso utilizar um chocalho e mostrar para essa criança um som grave, um som agudo, que eu posso fazer com milho em casa, posso, né? Mas quando eu estou trabalhando com a criança, o adulto, a música em si, eu preciso colocar música de qualidade no cérebro desse indivíduo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um brinquedo, vocês estão vendo, gente? Ou não? Não, vamos tirar aqui novamente. O Luiz vai me ajudando aí se eu não conseguir mostrar para vocês. Travou, estão vendo aqui? Sim? Tá. Então eu tenho um instrumento aqui, esse instrumento é um brinquedo, mas é um brinquedo profissional, onde o som dele é o som real da nota. Então se eu for tocar lá para essa criança, ó. Ele vai ter um registro correto da nota. Certo? O registro onde o cérebro dele vai codificar a nota correta. E com isso eu vou trabalhando o cérebro dessa criança ou desse adulto, desse adolescente, para que ele tenha uma memória, digamos assim, musical correta, para que ele codifique esse ouvido absoluto, né? Claro, pessoas nascem com ouvido absoluto, mas também elas precisam desenvolver. O ouvido absoluto, por exemplo, se eu tocar aqui na xícara, ele me diz que nota que tá, certo? São raríssimos esses casos, né? Difícil a gente encontrar pessoas assim, mas nós temos ouvidos que são treinados, e ouvidos treinados conseguem facilmente identificar uma nota, certo? Aí, junto com isso, eu posso colocar para essa pessoa música. O que vem ser uma música de qualidade? Às vezes as pessoas acabam assim, achando que vem o preconceito, né? Mas não, claro, toda a música, vamos pegar um funk aí, um funk lá da favela, um batidão. Esta música, ela traz a cultura daquele indivíduo, ela traz a realidade por onde aquele indivíduo está inserido e deve ser respeitada, porque a música é uma arte que expressa a cultura do povo. Então, todo o registro cerebral de música daquela identidade é daquela cultura, tem que ser respeitado. Mas quando nós estamos trabalhando qualidade de som no cérebro, a gente deve levar em consideração sons elaborados. Então, se eu vou colocar para uma criança, por exemplo, uma música infantil, né? Num xilofone, que aqui a criança encara isso como um brinquedo. Mas eu posso tocar esse aqui, ó. Errei uma notinha. Mas aqui a gente vê que eu estou colocando para eles a nona sinfonia, e que vai ser aí de Beethoven, e eu já posso mostrar para essa criança quem é Beethoven, né?
Então eu posso mostrar uma imagem para essa criança, ela vai formar no cérebro dela a imagem de Beethoven. Eu posso mostrar para ela que Beethoven fez essa música surdo, posso fazer ela tampar os ouvidos. Beethoven fez essa música surdo, ele cortou os pés do piano, ficava descalço, e ele construiu essa música que é sucesso no mundo inteiro através da vibração. Então ele utilizou ali outras habilidades, né, que ele tinha. Claro, a música foi feita primeiro no cérebro dele. Ele era surdo, então primeiro ele fez uma música no cérebro e depois ele passou para o papel. Ele nunca chegou a ouvir essa música, certo? Então eu consigo colocar essas músicas de qualidade. Outra coisa importante da gente levar em consideração é que a música, ela faz com que o nosso cérebro se modifique. E de que maneira que isso ocorre? Nós temos fibras que ligam os hemisférios do nosso cérebro, o direito e o hemisfério esquerdo, certo? E como a música, ela é uma linguagem complexa, então eu tenho que trabalhar a área da linguagem, eu tenho que trabalhar a área da coordenação motora, eu tenho que trabalhar a área de codificar aqueles sinais. Então ela trabalha várias partes do nosso cérebro. Para vocês entenderem aqui um pouquinho melhor, então quando eu falo para vocês aí das pontes que ligam o nosso cérebro, estas fibras elas acabam ficando mais complexas, elas acabam ficando mais resistentes, mais grossas inclusive. Quando nós pegamos o cérebro de um músico que estuda aí 8, 10 horas por dia, é visivelmente a estrutura cerebral dele diferente de uma pessoa que não toca. E isso a gente está trabalhando. Eu estou falando, por exemplo, da música, mas uma pessoa aí que fala, por exemplo, 5, 6 idiomas, ela também vai desenvolver essa estrutura cerebral diferenciada, tá? Então essa ligação aqui do cérebro, ela é aumentada, ela cresce. Inclusive quando uma pessoa canta. Vamos pensar então num cantor, né? A pessoa não toca nada, a pessoa canta, é um cantor profissional. E esse cantor trabalha a voz dele. Então quando ele vai trabalhar a voz dele, ali como o Luiz falou para vocês em questão da respiração, se eu vou cantar, eu tenho que pensar que eu tenho que encher o meu diafragma, eu tenho que soltar devagar, eu tenho que pensar que tamanho que é aquela frase, eu tenho que chegar lá no final da frase e ter ar para mim fazer aquele... E quando eu estudo ainda técnica, eu tenho que pensar no início, aqui eu vou fazer aqui uma técnica quando a minha voz vai ficar um pouco mais rouca, eu vou afinar ali. E ainda o canto, ele mostra pra gente imagens, né? Quando você vai fazer aula de canto com fono, você vê que fica muito mais fácil você produzir a tua voz quando você faz imagens. Para mim isso é muito visível. Então se eu tenho que projetar a minha voz mais para frente no canto, eu imagino ela aqui em cima da minha cabeça, eu coloco como se fosse um feixe indo para a parede. Então eu projeto a imagem, eu penso na respiração, eu tenho que prestar atenção na letra, eu tenho que acompanhar ali, né? Tenho que seguir o ritmo da música, dos instrumentos. Então, mesmo um canto, ele é complexo quando ele chega a ser profissional. Então, tudo isso faz com que o nosso cérebro, sim, desenvolva ligações entre os dois hemisférios. Aqui eu coloquei para vocês uma partitura simples, até coloquei em cima da hora agora, porque foi o que o Luiz me pediu. Vou tentar mostrar para vocês aqui, no teclado. Vocês estão vendo meu teclado aí? Acho que eu vou colocar Será que eu tenho que tirar a câmera, Luiz? Ou dá pra ver? Acho que dá pra ver. Não tá com a câmera legal? Não tá aparecendo pra você, Thaís? Mas eu acredito que no meu aqui tá aparecendo. Aqui o problema, Lígia, é que tá aparecendo tua tela, daí quem tem câmera tá aqui. Às vezes você tá como oculta dos participantes. Então eu tenho que parar a apresentação, de baixar de volta. Eu acredito que sim. Tá. Esse inicia tua câmera, sim. Tá. Então eu vou parar a apresentação. Foi agora? Agora foi. Tá. Então o que o Luiz colocou para vocês lá? Para vocês entenderem. Eu tenho uma partitura, coloquei a partitura, tá nesse book, não tá aí no slide, agora eu tirei o slide. Então ficou, depois vocês verem. Então eu vou fazer o seguinte, para mim tocar uma música simples. Essa música aqui, uma música primeira valsa, a criança vai tocar.
Então, com a minha mão esquerda, que o Luiz colocou, eu vou vou ler a partitura ali na clave de Fá. E com a minha mão direita, eu vou usar a clave de Sol, certo? Tem uma música muito simplesinha, não é uma música nada complicada, ó. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar a minha mão esquerda para me ler a partitura na clave de Fá. Tenho que usar a minha mão direita para ler a partitura na clave de Sol. E ainda tenho que codificar ali, certo? É uma música simplesinha, eu tenho que ler ela para mim conseguir fazer esse processo, tá? Então todos esses processos vão fazendo com que a criança, o ser humano, independente, aí eu tô falando criança porque eu trabalho com criança, mas as pessoas, por exemplo, que tiveram uma lesão cerebral, eu posso pegar um instrumento, como o Luiz colocou lá, e posso fazer ela fazer a batida simplesmente, enquanto eu canto uma música, né? E isso vai fazer com que ela participe do processo musical da maneira que ela consegue. Tá? Então existem vários mecanismos para a gente conseguir trabalhar isso. Ainda colocando para vocês aqui, eu posso fazer com que a criança reconheça, ou o indivíduo, né, uma pessoa, reconheça o som. Então aqui eu tenho instrumento também em forma de brinquedo, né? Então Dó, Ré, Mi, Fá, Fá. Posso pegar vários adultos e fazer eles codificarem, encontrarem nesses instrumentos aí a questão da nota. Então eu posso trabalhar a música de muitas formas, certo? E isso faz com que a música seja uma ciência e ela vem sendo estudada aí e vai continuar, né? É uma ciência onde vai estar em constante evolução. Eu vou mostrar para vocês uma imagem onde eu tenho o cérebro aqui de pessoas que estudam música e pessoas que não estudam música, tá? Então, para a gente ter uma ideia aí de como que fica essas imagens. Vou abrir lá. Compartilhar a tela. Tô compartilhando, Luiz, agora. Outra vez eu peço para você me ajudar a fazer igual o teu slide lá, que vai direitinho daí. Não tem esses problemas aí. Capaz. Vamos ver o que vai dar aqui. Estão indo. Dentro desse processo de aprendizagem musical, onde nós aprendemos a tocar, por exemplo, um violão, né? Ou um ukulele, que tem um aqui, já vou mostrar para vocês, ele vai se tornando autônomo, certo? Assim como dirigir um carro. No início a gente pensa em tudo, depois ele vai ficando autônomo. Nós vamos ter aí, criando aí as habilidades que a gente chama, a gente vai se tornando, criando a competência, né? Primeiro a habilidade, depois a competência para tocar um instrumento. Então, quando a gente está colocando para vocês a questão, deixa eu passar aqui. Aqui foi a partitura, aqui. Então aqui eu tenho o cérebro de pessoas que tocam músicas e pessoas que não são músicos. A primeira linha aqui eu tenho o cérebro de um músico. Vocês vejam a quantidade, né, da área cerebral desse indivíduo que é diferente de uma pessoa que não é música. Então, nós temos nessa área cerebral aqui um desenvolvimento tanto funcional como estrutural do cérebro do músico, certo? E isso é comprovado através de ressonâncias. Aqui nós temos outro estudo, gente, que foi feito com estilos musicais. Então a gente fala assim, qual é a importância de você colocar da pessoa ter um repertório eclético, que a gente chama, né? Aí vem toda aquela questão que a gente falou até agora. Então, por exemplo, eu tenho músicas assim, gente, que eu sou sincera, eu sou eclética, mas tem músicas que eu não suporto,
certo? Eu até, se estou numa festa e está tocando a música ali, você até por amizade do convidado, você diz que tá bom. Mas assim, se você tiver, eu escuto música gaúcha, gosto até, escuto umas 5, 10, mas a noite inteirinha eu tenho que dar uma trocada, né? Ainda gaúcho vai mais, mas por exemplo, sofrência, né? Tem gente que gosta muito de sofrência. Eu também, eu escuto 1, 2, 3 e pra mim deu, certo? Por que isso? Por causa da minha memória, o meu registro. Claro que uma pessoa aí, né, Luiz? O Luiz dança gaúcho, então a música gaúcha para ele tem um outro significado no cérebro dele, tá? Então, para vocês entenderem um pouco desse significado cerebral aí em relação à música. Mas como que nós trabalhamos isso? Eu tenho trabalhado em mim, inclusive. Então, aqui nós temos a imagem de uma ressonância das pessoas, mesma pessoa, ouvindo ali música clássica, rock, rap, né? E aqui música familiar dele, que ele costuma ouvir sempre, country. E como que nós vamos fazer esse desenvolvimento, então, cerebral no indivíduo? A gente pode fazer isso desde a primeira infância, que é o ideal. Então, na casa, quando a pessoa só escuta um tipo de música, as crianças estão aí expostas àquela música. Então, a música que você escuta na tua casa, você está formando o cérebro do teu filho para aquele estilo musical. Quando nós falamos de música, de elaboração do cérebro do indivíduo, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. A gente pode oferecer para essa criança, claro, tem pais que oferecem aí a música clássica desde bebê, no ventre materno e tudo mais. Mas digamos que isso não é comum, né, gente? Isso não vai ser aí que vai acontecer sempre em todas as famílias. Então, a gente tem soluções para tudo isso. Nós podemos oferecer para essas crianças músicas que fazem sentido para ela, num ritmo, num estilo musical, aonde a gente consegue aí ampliar o cérebro dessa criança. Então, por exemplo, tem uma casa lá, vou colocar um pouco de música, aonde tem um projeto que é feito, aonde a gente oferece música para essas crianças, músicas conhecidas, cantigas de roda, onde a mãe canta para dormir, né? Mas vai desenvolver o cérebro dessa criança. Então vamos pegar aqui uma música Cai Cai Balão, né? Que é Cai Cai Balão, Cai Cai Balão. Agora vejam como que essa música foi feita aqui para o trabalho em crianças. Está abrindo. Lento, mas tá. Deixa eu ver se está aqui. Só um pouquinho. Então ouçam aí. Não tá saindo, né? Foi. Tá, aí digamos que essa criança aí, a família do pai dessa criança, não é muito chegada, né? Jazz. Então a gente pode pegar aqui para esta criança, aí, vamos pegar aqui outra música, que também é da música, isso é que são gravadas, essas músicas são gravadas por cantores profissionais, tem a Sandra de Sá, tem aqui vários cantores, tem o Djavan, fez uma também. Olha aí, ó. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu.
certo? Eu não vou colocar inteira, mas é para vocês terem uma noção. Então, quando eu coloco esta criança, ou esse, aqui eu tô falando de criança, né? Mas com o ouvido para esse tipo de estilo, ali tem heavy metal, tem vários estilos, tem todos os estilos, na verdade. E eu começo a oferecer e começo a colocar o cérebro desta criança em contato com esses estilos musicais. E com isso, o cérebro dela vai ficar, assim, trabalhando de uma maneira diferente, dependendo da música em que ela está ouvindo, tá? Aqui nós temos, então, o lado esquerdo do cérebro vai ser responsável pela letra, pela mensagem que a música quer passar, e o lado direito pela melodia. Então, quando eu trabalho a música, eu estou trabalhando os dois hemisférios do cérebro. E isso, elas têm que se conectar. Trabalhando os dois hemisférios, vai ter que fazer a ligação entre os dois, né? Então, isso vai fazer com que o cérebro se desenvolva. Temos um problema onde de 3 a 5% da população, simples assim, muito pouco, né? Elas não gostam de música. Elas aí, nós chamamos elas de misofonia. São as pessoas que têm aversão ao som. E nós temos problemas aí que tem pessoas que qualquer tipo de som, né? Uma batida já irrita aquela pessoa. Então, ela tem um problema sério. E isso pode ser de carga genética, né? A grande maioria é um problema genético que a pessoa traz aí e ela vai ter uma dificuldade devido à questão morfológica do ouvido e tudo mais. Só que o outro aí, de 97, 95% da população mundial, ama música, tá? E essa parcela aí de 90 e poucos por cento que ama música, ela é usada pela indústria, né, para consumir música. E aí nós temos que entender um outro processo onde a indústria musical utiliza deste mecanismo nosso cerebral para vender música. Nós temos assim uma música, deixa eu pedir, ô Sandro, pedi uma ajuda para o universitário vir aqui, onde nós temos algumas músicas que elas grudam, certo? Então a pessoa está escutando uma música, escutou aquela música de manhã, e aí acontece que essa pessoa não esquece essa música, fica o dia inteiro tocando aquela música. Nós podemos dizer assim que essa música é como se tivesse um bug no cérebro do indivíduo. Eles usam a exaustão cerebral e com isso eles fazem com que ela ficasse reverberando no cérebro. E a pessoa fica repetindo e consumindo aquela música, tá? E eles produzem essa música onde nós temos melodias e acordes simples, uma letra simples e pela exaustão. E pessoas que são aí propícias a isso, na grande maioria são mulheres, né? E pessoas mais ansiosas que grudam. Toque uma que gruda aí, Sandra, pra mim mostrar pra eles. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Então, pessoal, vocês não vão ficar escutando esse ai que eu te pego aí por um bom período? Se eu cantar mais umas 2 vezes, vocês vão almoçar aqui o ai e vai ficar. Esta é uma música chiclete, onde ela ficou gravada em alguns cérebros aí por meses, isso pode durar. E a indústria utiliza isso para vender, certo? Como que eu me livro disso? Me livro disso, tem técnicas, tá? Cerebrais aí pra gente se livrar das músicas chiclete. Inclusive aquelas que você não gosta. Então você pode, primeiro você ouvir ela inteira. Tá? Então você tira aquele mecanismo. O problema é quando a música chiclete só tem aquilo, né? Se ouve ela inteira é pior. Mas então você tem que fazer a ressignificação daquela música com outra música no teu cérebro, tá? Então a indústria utiliza esse processo aí. Ainda sobre a música, gente, colocando aqui, nós temos algumas profissões, porque eu vi que na pesquisa que o Henrique fez, alguns alunos colocaram interesse, né, em fazer graduação em música. Então nós podemos aqui cantar, né, ser músicos aí vivendo do canto e do instrumento. Vai para a área da composição também, compositores, existem compositores que vivem só compondo música, não cantam e não tocam. Atores, né, para atuar melhor.
críticos musicais. Então, quando a pessoa, mas para ela ser um crítico musical, ela tem que estudar muita música, tá? Então aí não é só a graduação, ela vai ter que fazer especialização e entender muito de música. Produtores musicais, pessoa que ganha muito dinheiro também, né? Nós temos produtores aí que vivem muito bem de música, lançando bandas e tudo mais. Engenheiros acústicos, então vão cuidar aí dos shows e apresentações e gravações de outros músicos, mas também a pessoa pode aí ser graduada em música e fazer isso, né, para fazer melhor. DJs, e aí eu coloquei a musicoterapeuta, que é o que eu pensei aí de passar para vocês essa mensagem. Além disso, nós podemos colocar aqui na musicoterapia agora, tá? Aonde que a musicoterapia, ela se embasa, em que estudos aí, para utilizar a música nas terapias. Nós tivemos aqui, algumas pessoas até têm uma controvérsia em relação a isso, mas nós temos um fotógrafo aqui, Masaru, né, Emoto, que é bem conhecido, aonde ele fez um estudo que ele colocou a água em contato com algumas músicas e depois ele congelou esta água e fotografou as moléculas da água. Então a gente vê aqui que, por exemplo, nós temos músicas no heavy metal, na primeira, né? A segunda é de Bach e a outra é uma música que eu não tô vendo, tá cobrindo. Eu já tinha visto ela. Então ela é uma música também aí mais clássico popular, pop, né? Digamos assim. Então ela tem uma estrutura molecular diferente. E eles falam aonde nós temos aí o nosso corpo formado a maior porcentagem por água. Então, quando nós estamos em contato, né, com o tipo específico de música, isso vai fazer com que o nosso organismo também se manifeste a água de uma maneira diferente, mais harmoniosa, né, dependendo da música e o sentido que esta música faz para cada pessoa. A musicoterapia. Apesar da pessoa não necessitar da graduação, existe a graduação de musicoterapeuta. Então, mas a pessoa pode ser músico e se especializar em musicoterapia. Ela pode estudar música ou não, ser graduada ou não, mas ela precisa entender de música. Ela precisa saber como a música se comporta no indivíduo, quais são as partes da música para trabalhar, tudo aquilo que o Luiz ensinou para vocês, tá? Para conseguir, sim, aí retirar a essência da música e fazer essa terapia. E ela é muito utilizada nos hospitais, né? Pessoas que estão debilitadas, onde ficam ali dias internadas, vai o musicoterapeuta, às vezes a criança não está deixando fazer um procedimento, ele consegue fazer com que essa criança fique aberta para o tratamento. Nós conseguimos aí na musicoterapia, o primeiro papel da musicoterapia, na verdade, vai ser tentar tirar do indivíduo os registros musicais que ele tem. Então tem uma linha do tempo, né? E nessa linha do tempo ele vai colocando tudo que ele lembra de música, desde o nascimento. Aí o terapeuta vai conseguir identificar que estilo e que emoções que aqueles estilos causam nessa pessoa e aí sim trabalhar em cima dela com aquilo que faz sentido para aquela pessoa. Então vejam que é um tratamento muito individualizado, né? Quando ele é feito de maneira correta, ele é individualizado. Vamos pensar assim, que eu pegar um violão, pegar o violoncelo aqui agora, tá? E daí, o violoncelo não, Yasmin, o violoncelo não vai dar tempo hoje. Mas vamos pensar que eu vou pegar o meu ukulele e vou ficar aqui, ó. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu, sei. Eu posso pegar o meu violoncelo, meu violão e cantar para todo mundo, tá? Então eu vou cantar. E quando eu tô cantando, eu tô fazendo música, mas eles estão ouvindo, eles são ouvinte, tá? Então a forma ativa da música é que vai ter um resultado aí maior. E quando eu pego todas as memórias desse indivíduo e vou unindo, né? O terapeuta vai unindo isso como se fosse um quebra-cabeça, eu coloquei para vocês ali. Então a força da emoção e sensação dessas músicas vão unindo as relações que essa pessoa tem durante a vida.
E isso é levado como uma terapia e tem aí resultados magníficos, tá? Então eu coloquei aqui uma aula ali de musicoterapia para vocês identificarem vários instrumentos, percussão, para ser utilizado. Aqui vem um fator interessante que o Luiz vai poder me ajudar. Luiz, vamos lá. Esse fator aqui é um fator onde os musicoterapeutas utilizam e várias pessoas utilizam, onde é a afinação da corda Lá. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, a corda Lá, então, ela é a corda que dá o norte de afinação para as outras notas, certo? Então, primeiro se afina a corda Lá, se vê a frequência dela e depois ela vai dando norte aí para as outras cordas. No início da música, na Europa, eles utilizavam muito isso, certo? E aí nós vamos entrar numa teoria da conspiração, que eu gosto bastante também de ler sobre o assunto e não sei, tem horas que eu acho que é conspiração, tem horas que eu acho que não é, mas enfim, é o seguinte, a corda Lá, ela era afinada em 432 Hz. E por que era utilizado essa frequência? Porque alguns estudiosos, eles começaram a observar a natureza e eles identificaram aí no trovão, o pico do som do trovão, iam dividindo e chegavam no número 8. Também nós temos aqui a ressonância dos golfinhos, que também era em 8 Hz. Nós temos aí a frequência da multiplicação do DNA, que também chega numa conta de 8. Então os músicos pegaram esse 8 e multiplicaram numa frequência até chegar a 432. E eles observaram que nesse 432 o som é mais harmonioso, ele é mais grave, né? Porque